Queridos amigos, são 18 horas. Sejam bem-vindos a esse espaço virtual do Lar Assistencial Fabiano de Cristo. Sintam-se acolhidos, abraçados, onde quer que vocês estejam. A espiritualidade amiga não tem dificuldade de chegar perto, passando as energias, as vibrações, os fluidos espirituais necessários para o refazimento físico e espiritual de todos nós. Para isso, precisamos ter o nosso coração e a nossa mente entregues à luz, ao bem, visualizando aquele Mestre amado com um olhar carinhoso, com um sorriso terno, estendendo os braços para nós, como se nos dissesse: vai em frente, trabalha, luta e vais conseguir. Faz todo o bem que tu puderes. Então hoje nós temos o texto de Emmanuel, Socorro e Concurso. E o versículo que ele começa é o versículo 5 do capítulo 8 de Marcos. E é a palavra de Jesus que faz uma pergunta: quantos pães tendes? Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. Essa passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso próprio esforço. E Emmanuel continua: não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então, meus queridos irmãos, é interessante notar este ir ao encontro do Pai de mãos vazias ou não. E o que Emmanuel nos mostra aqui é que nós não podemos ir pedir alguma coisa ao nosso Pai se não tivermos a boa vontade de oferecer a nossa ação.
Então, no capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, no item 3, há bem de acordo com esse texto que nós vimos, há uma passagem que diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. É exatamente o que os Espíritos nos dizem, que não se pode isentar o homem de participar, de cumprir a sua parte. As coisas não caem do céu. E diz ainda no item 4, um pedacinho que diz assim: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso é do livro dos Médiuns, da segunda parte, do capítulo 26. Então reparem como a sabedoria divina é perfeita. Ele não quer filhos preguiçosos, que só peçam e que achem que tudo deve vir até suas mãos sem que nada façam. E as palavras de Jesus, pedi e obtereis, busca e achareis, significam mais ou menos isso. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, queridos irmãos, aqui nós temos uma das regras de ouro do aperfeiçoamento do nosso espírito. Precisamos apresentar 2 peixes, 3 peixes, 5 peixes, 2 pães, 3 pães, 5 pães, mas precisamos apresentar alguma coisa para que o benefício, para que o amparo venha. Precisamos então nos armar de fé. E há pouco mais de um mês, quantos de nós fomos testados, procurando encontrar forças, procurando aumentar nossa fé, procurando sentir que o amparo do Pai não nos faltou quando não desanimamos. E quando desanimamos de alguma maneira, pela misericórdia infinita, o Pai nos fez chegar a algum auxílio. Porque a sua bondade e o seu amor por nós é tão grande, nós somos suas criaturas, Ele nos ama e nos quer ver felizes. Basta que nós caminhemos na sua direção e usemos a nossa inteligência, o nosso conhecimento, os nossos bons sentimentos para realizar coisas boas em nome do Pai, porque é por Ele
e para Ele que nós nos construímos e auxiliamos a construir os que passam a caminhada conosco. Então, pedindo nesse momento ao Mestre que ilumine sempre nossas escolhas, que nos dê a coragem para trabalharmos, que nos dê o ânimo, que nos sustente sempre em benefício de nós próprios, na nossa construção, mas principalmente exemplificando força, coragem e fé para os nossos irmãos de caminhada. Que a luz do Mestre brilhe diante de todos e que o seu amor imenso nos envolva, pacifique e nos ajude nessa caminhada em busca da perfeição. Que assim possa ser.